Bom dia, quarto ano. E aí, todos preparados para mais uma aula? Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Hoje nós teremos aí ciências, português e inglês. Vamos começar com a nossa apostila de ciências. Vamos lá? Abram na página 19. Nós iremos trabalhar a apostila e caderno de atividades. Na última aula, nós falamos sobre a importância dos micro-organismos, né? Nós vimos que tanto os micro-organismos como as bactérias, nós temos os bons e os maus. Aqueles que a gente precisa ter no organismo e aqueles que, para combater os maus, né? Que causam doenças. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver as doenças causadas por esses micro-organismos. Entre os inúmeros micro-organismos existentes, alguns causam doenças nos seres humanos. Gripe, diarreia e micose são exemplos de doenças comuns causadas por micro-organismos. Observe nas imagens a seguir os micro-organismos que causam cada uma das doenças. Então, está aqui a definição de micose, né? Que é uma doença causada por fungos que pode provocar manchas na pele e nas unhas. E aqui nós temos o vírus da gripe, visto ao microscópio eletrônico. Lembra do microscópio eletrônico, né? Que ele é um dos mais modernos, porque ele aumenta muitas vezes a mais, dezenas de milhares e milhares de vezes a mais. Então, aqui foi aumentado 82 mil vezes a mais. Nós temos aí a ameba, um protozoário causador da amebíase, que foi aumentado em 200 vezes. E a espécie de fungo que causa micose, vista ao microscópio eletrônico também, que foi aumentada em 2.150 vezes. As doenças causadas por micro-organismos podem ser simples ou mais graves, porém, em todos os casos, precisam de acompanhamento médico e tratamento. Algumas delas são provocadas por micro-organismos que normalmente habitam o nosso corpo, podendo se manifestar quando o organismo está debilitado por algum motivo, como má alimentação ou falta de exercícios físicos. Outras podem ser transmitidas de uma pessoa para outra pelo ar, gotículas de saliva ou compartilhamento de objetos de uso pessoal, como escovas de dente. Como são seres microscópicos, essa transmissão somente é percebida quando os sintomas da doença aparecem. Então, lembrando, o que são seres microscópicos? São aqueles seres que a olho nu a gente não consegue enxergar. Ele só pode ser visto, observado, né, com esse aparelho microscópio que aumenta, né, milhares e milhares de vezes. E a gente só percebe esses vírus aí, né, esses micro-organismos, quando realmente começa a aparecer os sintomas da doença. Para evitar as doenças mais graves causadas por micro-organismos, foram criadas as vacinas que são dadas às pessoas para que o corpo dela se prepare para uma possível contaminação por micro-organismo. Assim, caso entre em contato com o organismo causador da doença, a pessoa já terá defesas para combatê-lo. Um exemplo é a tuberculose, uma doença grave causada por uma bactéria que afeta os pulmões. A vacina contra a tuberculose, chamada de BCG, é aplicada já nos primeiros dias de vida, protegendo as pessoas contra essa doença. Para muitas doenças, não existem vacinas. Assim, para tratá-las, a melhor atitude é procurar atendimento médico e evitar tomar qualquer medicamento sem a recomendação desse profissional. Então, aqui, ó, tomar todas as vacinas recomendadas pelo calendário de vacinação protege o corpo de muitas doenças que são causadas por micro-organismos. Então, vocês, desde quando nascem, vocês têm um calendário de vacina. Então, por isso que é importante estar em dia com as suas vacinas aí. Doenças causadas por micro-organismos. Agora você vai conhecer melhor cada um dos micro-organismos. Cada um dos micro-organismos age ao causar, como que eles agem ao causar doenças e as principais características de algumas delas. Viroses. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses, então podem grifar aí com marca-texto. Para desempenhar suas funções e se reproduzir, os vírus precisam invadir células dos seres vivos. Dependendo do vírus, ele invade tipos específicos de células, causando sintomas e doenças diferentes. Por exemplo, o vírus da hepatite invade células do fígado, causando danos a esse órgão, e sintomas que refletem seu mau funcionamento.
Alguns exemplos de doenças mais conhecidas causadas por vírus são gripe, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, catapora, hepatite e sarampo. Muitas viroses podem se tornar doenças graves, por isso é importante evitar desenvolvê-las. Algumas delas, como a febre amarela, a hepatite e o sarampo, têm vacinas para sua prevenção. Já outras, como a dengue, a zika e a chikungunya, ainda não podem ser prevenidas por meio de vacinas, mas podem ser evitadas impedindo que o mosquito transmissor se reproduza. Por exemplo, isso porque os vírus causadores dessas doenças são transmitidos pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz na água parada. Então, evitar o acúmulo de água é essencial para prevenir essas doenças. Então, vocês vão grifar aqui para mim, ó. Muitas viroses podem se tornar doenças graves, por isso é importante evitar desenvolvê-las. Conheça algumas maneiras de evitar o acúmulo de água no ambiente doméstico onde o mosquito Aedes aegypti pode se reproduzir. Então, aqui nós temos aí, né, as medidas que nós temos que tomar, né, as atitudes em relação à água parada. Então, mantenha as caixas d'água tampadas, encha os pratos de plantas de areia e não com água, coloque no lixo objetos não utilizados que possam acumular água, armazene o lixo em lixeiras bem fechadas, mantenha as calhas limpas, não deixe água acumulada em lajes. Então, procurar evitar deixar, né, pessoal, água parada. Evitar o desmatamento e a poluição do ambiente são outras formas importantes de prevenir as viroses. O vírus da febre amarela, por exemplo, ele pode se espalhar mais entre a população das cidades, caso as florestas e áreas de mata em que ele costuma ocorrer sejam destruídas. Então, evitar o desmatamento e a poluição do ambiente são outras formas importantes de prevenir as viroses. Podem grifar, certo? Agora vamos lá. Tétano. O tétano é causado por uma bactéria que pode entrar no organismo por ferimentos na pele. É uma doença bastante grave que afeta o sistema nervoso. O tétano não é transmitido de uma pessoa para outra. E vacinar-se é a melhor forma de se proteger contra essa doença. Então, pode colocar aí que ele é causado por uma bactéria que pode entrar no organismo por ferimentos na pele e é uma doença bastante grave que afeta o sistema nervoso. E aqui vocês têm aí uma curiosidade sobre bactéria. Então, tá lá. Você sabia? Os antibióticos são medicamentos usados para combater as bactérias causadoras de doenças. Entretanto, eles só devem ser tomados com recomendação médica, pois o seu uso excessivo ou incorreto, como parar de tomá-lo antes do prazo indicado, pode tornar as bactérias mais resistentes a esse tipo de tratamento. E aqui nós temos a imagem da bactéria causadora do tétano. Ela está vista ao microscópio óptico, ela foi aumentada em 1000 vezes. Pneumonia. A pneumonia é uma infecção nos pulmões que pode causar sintomas como fraqueza, febre e dor no peito. Existem diversos tipos de pneumonia, dependendo do tipo de bactéria que causa a infecção. A doença é transmitida pela tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Hábitos saudáveis, como boa alimentação e exercícios físicos, e a vacina contra a pneumonia são as melhores formas de prevenção. Então, vocês vão grifar aqui para mim. A pneumonia é uma infecção nos pulmões que pode causar sintomas como fraqueza, febre e dor no peito. E aí vocês vão vir aqui, ó. A doença é transmitida pela tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Então, tá lá. Ao tossir ou espirrar, é melhor proteger a boca e o nariz com a dobra do cotovelo do que com as mãos. Isso porque as mãos têm muito mais contato com os objetos e as pessoas e assim pode transmitir as bactérias que saem com a tosse e o espirro. Vamos lá. Botulismo. Em alguns casos, as bactérias produzem toxinas que, quando ingeridas com alimentos, por exemplo, podem causar mal-estar ou desencadear vários sintomas. Isso ocorre no botulismo, um tipo de intoxicação alimentar, em que a bactéria produz uma toxina que, mesmo ingerida em pequenas quantidades, ela causa sintomas graves. Então, botulismo. Então, podem colocar lá, um tipo de intoxicação alimentar em que a bactéria produz uma toxina
que mesmo ingerida em pequenas quantidades, causa sintomas graves. Então, podem grifar aí. Essa bactéria pode ser encontrada contaminando alimentos em conserva ou enlatados, que foram produzidos ou manipulados sem as devidas medidas de higiene. Alguns sintomas do botulismo são vômitos, dor de cabeça, dificuldade para respirar e tontura. E aqui vocês têm a definição do que são toxinas, são substâncias que causam danos à saúde de um ser vivo. Para evitar o botulismo, é importante consumir apenas enlatados e alimentos em conserva, que tenha rótulo e descrição de origem, evitando embalagens que estejam danificadas ou estufadas. Agora vamos para a amebíase. Vamos lá? Amebíase. A amebíase é uma infecção intestinal causada por um protozoário popularmente conhecido como ameba. Essa doença provoca fortes cólicas, diarreia e eliminação de fezes com sangue. Ela pode ser adquirida pela ingestão de água contaminada por fezes, contendo protozoário, ou de alimentos crus, como frutas e verduras lavados com essa água. Então, podem grifar. É uma infecção intestinal causada por um protozoário popularmente conhecido como ameba. Certo? Malária. A malária é transmitida pela picada de mosquito infectado com o protozoário causador da doença ou pelo contato com o sangue de pessoas contaminadas. Então, podem grifar. Calafrios, febre, enjoo e dores no corpo são alguns sintomas da malária, que pode ser grave em determinados casos. No Brasil, essa doença ocorre com mais frequência na região norte. Micoses. Os fungos são encontrados nos mais diferentes ambientes, porém estão especialmente presentes no ar e no solo, de onde podem ser inalados pelas narinas ou entrar em contato com a pele em regiões expostas do corpo. Isso explica porque muitas infecções por fungos geralmente começam nos pulmões ou na pele e nas unhas. Quando a micose ocorre nas unhas, essas se tornam amareladas ou esbranquiçadas e quebradiças. Em geral, é um problema localizado que não se agrava, mas precisa ser tratado. Na pele, a micose, então vamos grifar. Na pele, a micose provoca coceira, vermelhidão e descamação, formando manchas, e pode ser causada por diferentes tipos de fungos e precisa ser tratada com acompanhamento médico. Podem grifar. Em alguns casos, como entre os dedos dos pés, as micoses podem causar rachaduras, chamadas de frieiras, que provocam dor. Os fungos crescem em locais quentes, úmidos e escuros. Por isso, a importância de se secar bem após o banho, principalmente entre os dedos dos pés e locais como virilhas e axilas. Além disso, é importante evitar o uso de sapatos fechados em dias muito quentes. E aí, na próxima página, pessoal, vocês têm lá direitos e deveres relacionados à saúde. Então, vocês podem estar lendo aí quais são os seus direitos em relação à saúde e quais são os seus deveres. Ok? Vamos lá. Analise as situações. Qual é a relação entre as situações retratadas na imagem? Então, vamos lá. Então, lavar as mãos evitam a presença de micro-organismos que podem causar doenças e a vacinação previne o desenvolvimento de doenças. Então, vamos lá, continuando, pessoal, na página 25. Então, nós temos aí duas imagens. Uma lavando as mãos e a outra vacinação. Então, vocês vão escrever aí. Então, ao lavar as mãos, eles evitam a presença de micro-organismos, certo? Que podem causar doenças. E a vacinação previne o desenvolvimento de doenças. Então, essa é a relação entre lavar as mãos e vacinação. Qual situação deve se repetir várias vezes ao dia? Com certeza a situação 1, pois é importante lavar as mãos após ir ao banheiro e antes das refeições, prevenindo que micro-organismos sejam levados até a boca, nariz e olhos. Então, lavar as mãos aí, né? Antes da invenção do microscópio, as pessoas não sabiam da existência dos micro-organismos, e isso contribuía para a transmissão de doenças e a contaminação dos alimentos e da água. Escreva algumas medidas que foram adotadas pelas pessoas após a identificação dos micro-organismos e que evitam esses problemas. Então,
Ah lá, ó. Lavar as mãos antes das refeições, tomar banho diariamente, lavar e cozinhar os alimentos com água tratada antes de consumi-los, limpar os ambientes, tá? Tratar a água, tratar o esgoto e entre outras. Então, aí estão algumas aí das medidas, né, que podem ser feitas aí por nós. Muitos micro-organismos podem causar doenças. Escreva o nome do agente causador da gripe e cite duas características desse micro-organismo. Então, o micro-organismo que causa aí a gripe é o vírus, certo? Então, olha lá. Os vírus precisam das células de outros seres para sobreviver, que são menores que as bactérias e que causam doenças chamadas de viroses. Então, é isso que vocês vão escrever aí, certo? Página 26. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir diferentes doenças causadas por vírus por meio da sua picada. Ele se reproduz na água parada e cada fêmea pode colocar entre 150 e 200 ovos por vez. Com base nessa informação, faça o que se pede. Cite o nome de duas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, vocês vão colocar lá. Nós temos a dengue, zika e chikungunya. Então, vocês vão escolher aí o nome de duas dessas doenças e vão colocar aí. Considerando que o Aedes aegypti se reproduz na água parada, explique por que as doenças transmitidas por esse mosquito podem ser evitadas. Então, vocês vão colocar lá, ó, a redução da quantidade de mosquitos com a redução. Então, vamos lá. Evitar locais com água parada para que o mosquito não tenha onde se desenvolver. Então, como? Limpando a calha das casas, tampando as caixas d'água, jogando lixo no lixo, né, nas lixeiras e tampá-los, colocar areia nos pratinhos das plantas. Então, é isso que vocês vão escrever, certo? Então, evitar locais com água parada para que o mosquito não tenha onde se desenvolver. Então, esse é um dos métodos aí principal, um dos métodos principais aí que a gente tem que tomar, né? Uma atitude principal. A respeito dos micro-organismos, assinale as afirmativas corretas. Os antibióticos são medicamentos usados no tratamento de doenças causadas por bactérias, verdade? O botulismo é uma doença na pele e nas unhas causadas por fungos? Não, né? A pneumonia é transmitida de uma pessoa para outra pela tosse ou espirro de pessoas contaminadas, verdadeiro. Então, vocês vão assinalar o primeiro e o terceiro quadrinho. E depois, tá lá. Esse daqui não precisa fazer, tá, pessoal? Aqui era se nós estivéssemos, né, aí na sala de aula, nós iríamos fazer cartazes, né, sobre os principais cuidados que devemos ter para prevenir doenças. Então, tá lá, lave bem as mãos, não deixe água parada, lave bem os alimentos, certo? E aí vocês têm lá no material de apoio, vocês têm lá um jogo sobre o micro-organismo e a saúde do corpo humano. Então, vocês podem estar destacando e fazendo aí o jogo em casa. Combinado? Agora, vocês vão lá no livro de atividades, página 58. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Nós iremos fazer a página 58 e 59. Então, olha só. Livro de atividades, página 58. Como se forma a casquinha da ferida. Então, vocês vão olhar, vai ler o texto, tá? Deixa a professora... Aqui. Vocês vão ler aí o texto e aí nós vamos responder. Então, eu vou ajudar aqui nas respostas. Olha só. A casquinha protege o tecido da pele que está se regenerando, impedindo a perda de sangue e a contaminação. E daqui é a casquinha de ferimentos, quando a gente rala, né, que sai sangue, daí fica aquela casquinha seca por cima, né? Por quais tecidos a pele e o sangue são formados? Então, vocês vão escrever aí. A pele, ela é formada pelos tecidos epiteliais e conjuntivo, e o sangue é formado pelo tecido conjuntivo, tá?
Então, a pele é formada pelos tecidos epitelial e conjuntivo, e o sangue é formado pelo tecido conjuntivo. B. No texto são mencionados o nome e a função das células de defesa que fazem parte do sangue. Quais são essas células e como elas defendem o corpo? Então, escrevam lá. Os glóbulos brancos destroem seres vivos estranhos que entram no organismo, como bactérias. Então, os glóbulos brancos destroem seres vivos estranhos que entram no organismo, como bactérias. Letra C. Que micro-organismo é citado no texto? As bactérias. E letra D, nós vamos relacionar, tá? Então, de 1 a 4. Então, olha lá, vocês vão colocar aqui. Aqui é 1, né? Quando fere. Aqui é 2 e 3. E aqui, 4. Muitas pessoas arrancam a casquinha antes dela se soltar sozinha. Com base nas informações do texto, você diria que essa ação contribui para a cicatrização da pele ou é prejudicial? Então, arrancar a casquinha antes dela sair sozinha, ela prejudica, essa atitude de arrancar a casquinha prejudica a cicatrização da pele, pois pode fazer com que mais sangue seja perdido pela ferida, além de expor o organismo a bactérias, que são causadoras de doenças. Então, arrancar a casquinha prejudica a cicatrização da pele, pois pode fazer com que mais sangue seja perdido pela ferida, além de expor o organismo a bactérias causadoras de doenças. Então, ela não ajuda, ela atrapalha aí, ela prejudica. O conjunto de micro-organismos que vive no corpo é chamado de microbiota. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Escreva 2 exemplos de como a microbiota ajuda na manutenção da saúde dos seres humanos. Então, vamos lá. Coloquem lá. As bactérias que vivem no intestino e produzem vitaminas e protegem esse órgão de outras bactérias causadoras de doenças. Então, as bactérias que vivem no intestino e produzem vitaminas e protegem esse órgão de outras bactérias causadoras de doenças. E temos também as bactérias que vivem na pele e na boca e protegem o corpo também da ação de outras bactérias. Então, nós temos aí esses 2 exemplos. E a letra B, para finalizar aí a apostila de ciências, alguns fatores podem influenciar a quantidade e as espécies de micro-organismos que compõem a microbiota. Cite 2 desses fatores. Então, vamos lá. Nós temos a idade, o tipo de alimento que é consumido e hábito de vida, como higiene, prática de atividades físicas, tipos de roupas e uso de medicamentos. Então, a idade, o tipo de alimento que é consumido e hábitos de vida, como a higiene, a prática de atividades físicas, tipos de roupas e uso de medicamentos. Então, isso que vocês vão responder aí. Certo, pessoal? Então, agora nós iremos lá para a apostila de português e inglês. Vamos lá?